3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Marketing de Fitness. Hoje o tema é como precificar e escalar aulas online. Eu vou conversar aqui com a Lu Oliveira, que é personal e tem um programa Discute Mais agora. Oi, Samuel. Boa, me ouve bem? Sim, escuto sim. Maravilha, também te ouço. Vamos lá, Lu, muito prazer falar com você. A gente começando esse papo ao vivo aqui hoje, vou te conhecer, a gente já trocou algumas ideias pelo direct, já te vi lá dentro da nossa comunidade no WhatsApp, do Marketing de Fitness, mas eu não te conheço direito, né? Eu acabei de ver que você está em como que é o nome da sua cidade? Itaquaquecetuba. E fica perto de onde? Fica perto de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, assim. Não, já me localizei. Sou do interior de São Paulo também. Legal. Lu, tenho várias perguntas para a gente conseguir estabelecer o melhor caminho para você precificar e escalar suas aulas online. Várias perguntas. Tá. Mas antes de começar, eu preciso de um pouco de contexto. Eu tenho aqui um breve resumo, né, do porquê que você decidiu empreender na educação física e fazer o que você está fazendo. Mas para quem não te conhece, se apresenta, assim, conta esse resumo para a gente poder sintonizar aqui e entender um pouco da sua história. Tá. Bom, sou Luciana, tenho 34 anos, sou formada desde 2009, não, 2008, 2009, e aí já atuei em várias áreas, né, natação, pilates, mas eu me identifiquei mesmo com um treinamento funcional. E desde 2016 eu atuo fielmente com isso, né? Aí eu tive um estúdio de 2016 até 2020, nosso querido ano de 2020. E aí com a pandemia, o Covid, e eu digo também que é um pouco a má administração, porque agora que eu entrei na comunidade, Samuel, eu vi como eu fui louca de ter aberto o estúdio assim, na louca, porque eu não sabia de nada. Foi só coração, né? Foi só o coração, nada de racional, aí não tinha dinheiro, fechei o estúdio. E aí eu migrei esses alunos, alguns alunos ficaram, assim, metade dos alunos ficaram comigo, nessa forma online, e tá até hoje, tá dando certo. Só que assim, eu não cresci, eu mantive os alunos, entendeu? Tá, então só para ter certeza, quanto tempo depois, foi o fatídico março de 2020, foi bem pesado e eu me coloco no meio disso porque algumas pessoas não sabem, né? Mas assim, se você tinha um estúdio, eu tinha mais ou menos 52 boxes que eu era responsável. E aí, imagina assim, todos os meus clientes fechando a porta do dia para a noite, foi difícil. Eu não posso negar o quanto foi difícil essa época para mim. E assim, a gente foi aprendendo com tudo que aconteceu. Mas quanto tempo você ainda ficou aberta? Assim, quanto tempo você ainda ficou aberta, tipo, não entregou o prédio, não tirou as coisas do estúdio? Só para entender como foi esse período para você. Olha, eu fechei dia 20 de março, foi uma sexta-feira, e dia 4 de julho, se eu não me engano, junho ou julho, eu já entreguei. Ah, tá. Eu vou dizer que você demorou, viu? Você demorou. Teve gente nessa época de março, juro pra você, a gente fez muita tarefa com essa galera de projeção de fluxo de caixa, coisa e tal, e eu lembro que eu falava assim, olha, na última semana eu fechei uns 10 boxes. E eu falava para a pessoa, ó, se não teve negociação com um aluguel, por exemplo, se não teve isso, você não tem caixa, tinha gente que tinha feito adiantamento de cartão de crédito, coisa assim, né? Então, assim, a pessoa não ia ter caixa até julho. E existiam projeções que a gente poderia ficar fechado por 3 meses, ninguém queria acreditar, mas estava claro, as pessoas que mexiam com o negócio estavam falando isso. Sim. E aí eu falava, ó, tira as coisas, né? Entrega o prédio, tira as coisas, põe na sua garagem, põe na garagem da sua mãe, sei lá, e paciência. Então, a vida seguiu assim. Bom, só que você fez uma adaptação que eu demorei, né? Então eu tô falando para você, pô, às vezes você demorou para fechar, mas eu demorei para criar um braço digital com essa galera. Eu vou dizer para você que foi em março, a gente criou esse braço digital para maio e junho só. Que foi quando ficou claro que, mesmo fechado, as pessoas precisavam, né, os donos de academia, estúdios e boxes e todo mundo, precisava de uma nova fonte de geração de receita, geração de faturamento. E aí eu criei lá um sistema com que eu sabia para a gente adaptar para programa online. E eu lembro de falar muito uma coisa naquela época, eu falava assim, quem comprou sushi ou quem comprou churrasco, que seria aula presencial, necessariamente não quer comer sushi.
por mais que a sua aula online seja a melhor de todas, é diferente. Só que você está falando para mim que você conseguiu migrar os alunos e, de alguma forma, você conseguiu manter. Me conta mais isso se você tiver números mais próximos. Tipo assim, quantos alunos migraram e desses que migraram, quantos mantiveram, quantos desses você tem até hoje? Porque me intrigou isso. Muita gente, assim, migrou para online quando estava tudo fechado, mas de repente, mesmo que a sua academia não abriu, mas as outras abriram, os alunos online eles se desconectaram e parece que você está conseguindo manter os seus. Então conta como foi isso, por favor. Olha, o meu auge do estúdio, porque o meu estúdio era bem pequenininho, era praticamente uma sala dentro de uma galeria, porque assim, eu tinha uma sala maior, que eu trabalhava junto com uma outra professora de Pilates, foi aí onde eu abri o estúdio. Foi loucura, abri com 5 materiais que eu tinha lá e pronto, foi crescendo. Bati 30 alunos nessa sala. E aí eu comecei a ter problemas com ela, no desespero, de uma semana para outra, eu tive que arrumar um lugar para enfiar meus alunos e começar minha vida empreendedora sozinha. E aí arrumei essa sala, uma sala pequena, não sei nem medidas, assim, tipo 4x4, sei lá. Era uma sala pequena, uma sala comercial pequena. Tá. E aí comecei os alunos lá. O auge eu bati 50 alunos. Então, como era pequeno, eu atendia 5 pessoas por turma, tinha as turmas de manhã e turmas tarde e noite. Aí já veio caindo um pouco, eu tava com, quando começou a pandemia, eu tava com 30. 30. Aí, nessa semana, já foram assim, 6 já saíram. Não, 7 já saíram. Ficou com 23. Só que isso a gente tá falando de março, porque o dia 20. Na outra semana eu já comecei. Falei, gente, não dá pra deixar eles assim, mandando treino e... Não. Falei, então, gente, vamos fazer assim, pra saúde mental de todo mundo, esses horários, a gente vai ter 5 pessoas por turma, eu ligo pra vocês e a gente vai treinar junto. Legal. E... ficou 23. Hoje eu tenho 14. Então, assim, caiu, mas foi o quê? 1 ano e pouco. Quase 2 anos. E eu não investi nada em marketing. Já tem mais de 1 ano e meio. E agora, a gente vai falar desses 2 pontos, tá? Como precificar, como escalar, e você pode abrir mais pontos sem problema. Mas eu preciso entender o jeito que você está fazendo hoje para ver, né? Porque uma coisa tem um preço de um jeito, outra preço de outro. E aí você falou, eu convidei os alunos para abrir uma sala e puxar uma aula com eles. Como que é hoje? Porque, assim, pode parecer que você perdeu muito aluno, tá? Mas em 1 ano e meio eu acho que você fez alguma coisa que tá dando certo aí com essa galera. Pô, tá. Não, de verdade, assim, de 30 para 14 pessoas em 1 ano e meio, sem investir em marketing e da forma que você mesmo falou, né? Entrei lá e vi o quanto eu fiz a coisa só por amor, né? Sem planejar a empresa como um negócio. Ou aqui algumas respostas que você colocou sobre o seu funil de vendas, coisa e tal. Eu falo, você não realmente não está com uma metodologia, né? De marketing e vendas e a gente está aqui para fazer isso, né? O marketing fitness é para gerar matrícula e, além de gerar matrícula, é para te criar um processo ou para você adotar um processo que você consiga repetir todo dia, toda semana, todo mês e dominar esse sistema de atrair alunos novos, aumentar os alunos ativos. Tá. O que você faz hoje na sua aula que mantém essas 14 pessoas? Como que é o seu programa hoje? Se você pudesse dar uma resumida nisso, assim, desde a proposta para quem talvez quanto custa, mesmo que esse preço está defasado, é o preço de outros alunos, tá bom? Mas para quem quer, qual que é o preço médio e como você entrega? O que eu mais queria saber era como você tem entregado essas aulas. Tá. Olha, logo no começo da pandemia, eu fazia 3 vezes por semana. Então, como eu tinha o WhatsApp de todo mundo, então eu coloquei assim, horários de segunda, quarta e sexta, 6h30, 7h30 e 8h30. Tá. Até 5 alunos, porque foi o que eu pensei. Falei, não estava pensando em escala, não estava pensando nada. Então, o que eu faço? Eu crio uma sala no WhatsApp mesmo, WhatsApp web, mando o link para eles, né? E aí eles abrem lá e a gente começa a treinar. Assim, o meu público, 90% é mulher. Os homens que estão treinando comigo são os maridos das minhas alunas. De 14, eu tenho 11 mulheres. A idade delas, acima dos 35 anos. Eu tenho uma aluna só que ela tem 24, mas a maioria é esse pessoal. E assim, eu trabalho o funcional, mas eu trabalho muito essa questão de saúde, de mobilidade.
Então, todo dia a gente trabalha mobilidade, força, cardio, mesmo sendo alguns exercícios repetidos, mas, assim, os modelos são diferentes, a forma que eu proponho. Então, tem dia que a gente trabalha mais força, tem dia que a gente trabalha mais aeróbico, tem dia que a gente trabalha circuito e tal. Mas eu acho, Samuel, que o meu diferencial é que, assim, eu pego um pouco no pé no sentido, se começou a faltar, eu ligo. Não deu para a pessoa fazer a aula ao vivo, eu mando um treino para ela, um treino básico, que eu sei que ela não vai se machucar. Eu acho que esse é o diferencial, porque assim, o treino em si, muita coisa a gente tem aí o YouTube, tem de graça, né? Mas eu acho que é esse acompanhamento de mandar o link, de perguntar se a pessoa não veio ficar em cima. É isso. Aí em julho, então, de março até julho desse ano. Aí esse ano eu falei, gente, eu vou fazer assim, vamos treinar todo dia. Então, todo dia eu treino, de segunda a sexta. Aí eu tenho 3 horários, aí eu diminuí os horários. Eu tinha tarde também, aí eu tirei os da tarde. E agora, hoje, é 6h30, 7h30 e 8h30. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso, tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. Me conta, você dá aula hoje em dia, né? A gente está aqui em dezembro, pode ser que sua agenda mudou em dezembro, mas o seu padrão tem sido aula de segunda a sexta ao vivo. Isso. Isso só à noite, 6h30, 7h30, 8h30 da noite? Da manhã, 6h30, 7h30, 8h30 da manhã. Ah, tá. E à noite? À noite eu tô em outro lugar. Porque aí eu precisei, né? Falei, como eu não vou ter dinheiro agora para investir muito em marketing, eu preciso estabilizar minha parte financeira. Tá. E aí a minha meta é qual? É tipo, preencher essas turmas da manhã e abrir turmas à noite, entendeu? Eu não sei não se você precisa por enquanto, tá? Vamos imaginar que cada pessoa tem um perfil. Eu tenho um perfil que às vezes me causa problema, que eu dou os 2 passos maiores que a perna, não é um, sabe? Tipo, deu um passo maior que a perna. Não, eu dou os 2 maiores que a perna, depois eu dou um jeito de buscar a perna. Estamos juntos. Não, mas você fez certo. Você tá lá, você se estabeleceu num lugar, num lugar que no horário à tarde, à noite, você se estabeleceu em algum lugar para garantir a sua vida, né? Pra você não ficar com problemas em relação a faturamento, enfim, ficar sempre sendo independente desse projeto que ainda não está tão sólido. Sim. Vamos passar um pouco dessa coisa dos dados dos alunos, só porque você falou coisas muito legais. Tipo, minhas alunas têm mais de 35 anos, a maior parte são mulheres, e eu acredito que até o nome que você passou aqui do Instagram, né, é um Instagram para mulher. Adorei, inclusive, eu vou abrir um parênteses. Eu não tinha noção que existia tanta coisa em cima desse termo diva. Né, Tem, muito. Aí eu pus diva que treina, aí eu vi que tem diva que corre, diva que não sei o que. Eu falei, eu tenho uma grande amiga que chama diva também, acho que é um nome interessante. Bom, esqueci o que significa diva, eu queria falar isso, mas eu acho que é um presente divino. Tá? Eu acho, é interessante isso. Eu coloquei como diva pensando assim, tipo, porque a mulher faz tanta coisa e às vezes a mulherada não se valoriza. Então eu falei, bom, você é uma diva, você tem que treinar, uma diva que treina, que dá conta. Foi nessa coisa que eu pensei, sabe? Não, mas eu adorei de verdade mesmo. Então assim, se já tem claro que é para mulher, se já tem claro que é uma faixa etária acima de 35 anos, e uma mulher acima de 35 anos, ela procura outras coisas da vida, né? Isso sempre, em maioria, claro que existe individualidade. Mas isso que você está falando é muito claro. Olha, mulher, acima de 35 anos. E aí tem uma coisa que talvez tenha passado batido, mas olha como você está selecionando o seu público. Que podem treinar pela manhã. Sim. Nossa, eu acho que você consegue conversar com um perfil muito claro sobre isso. Eu vou dar só mais um... Eu fico abrindo e esqueço de fechar os parênteses, mas vou abrir esse eu vou fechar. Teve uma vez que um cara chegou numa mentoria, né, o dono de uma academia chegou numa mentoria e falou, Samuel, como que eu faço para trazer as pessoas para a aula da manhã?
a minha aula das 7 da manhã, não consigo pôr gente, fica lá 3, 4 pessoas, sei lá, e não consigo pôr mais gente. Eu falei, ué, mas o que essas pessoas fazem 7 da manhã? O que essas pessoas que estão indo às 7 da manhã fazem da vida? Ah, são pessoas assim, assim, assim. Eu lembro que ele falou que tinha mais mulher, talvez. Eu falei, mas como que é a rotina delas? O que elas trabalham? O que elas fazem? Você acha que elas deixam o filho na escola e depois estão indo treinar? Ah, pô, tem muito isso. Essas 4, 6 pessoas que estão aqui, elas costumam deixar coisa de rotina das crianças e depois tem o tempo delas. Eu falei, cara, você vai fazer um anúncio só, falando. Eu não falei essas palavras, ele foi melhor que eu depois no jeito de fazer, mas eu falei, você vai fazer o anúncio falando, pô, você quer começar uma nova rotina? Ou que tal começar a sua rotina pela manhã, deixando seu filho na escola e vindo para a academia? Era uma coisa assim, falando especificamente. Não sei se ele falou com mulher especificamente, mas falando especificamente para quem tem uma rotina que o filho estuda cedo e precisa deixar o filho na aula, ou o filho precisa ir para a escola, e ela poderia usar aquele tempo em que o filho ir para a escola e ela começar as atividades da vida dela, profissional, sei lá o que for, ela indo para a academia. E, cara, aquilo bombou, foi um anúncio que deu muito certo. Então, olha o nível que você tem, né? Você falar sobre os benefícios de treinar pela manhã, e você poderia até... Agora fecha parênteses desse anúncio, dessa consultoria lá que eu fiz, e vamos continuar aqui. Então, você tem vou chamar de alinhamento da sua proposta muito claro, que é conseguir trazer essas pessoas, primeiro, por serem mulheres, e você já falou, pô, diva que treina, tem que dar conta de tudo. Então, assim, o treino, né, o momento da pessoa, primeiro, dela ter um grupo com outras mulheres, um grupo de confiança, um grupo, você deve sentir isso lá com as suas alunas. Sim. Mas também tem um momento no dia que ela pare para se cuidar, para cuidar de você mesmo, né? E não, né? E tem gente que considera que se cuidar é fazer cabelo, fazer unha, e nada de errado com isso. Mas o momento que ela pare para treinar e para ter um momento ali para ela, né? Acho que quando uma pessoa treina, principalmente funcional, e nada de errado com musculação, mas eu acho que o funcional é difícil uma pessoa estar fazendo um exercício funcional de movimento integrado pensando em outras coisas, na louça que tem que lavar, na compra que tem que fazer. Na musculação já é mais fácil. As pessoas sentam na extensora, fica fazendo e os problemas na cabeça. Então, eu gosto do funcional por causa disso. Acho que ele traz mais presença. E também por causa disso, né? Ele traz mais presença. Então, assim, você consegue ver o quanto é poderoso isso que você tem? Deixando ainda só as aulas da manhã. Nem me preocuparia em expandir. Faz sentido? Faz sentido. Poxa, você já marquei aqui algumas coisas que você está falando aqui. Ó, o negócio é a gente pensar sempre assim, Lu. O aluno é o centro de tudo. Tudo começa e termina no aluno. E se não for assim, meio que não vai fazer sentido, porque quem que vai pagar a conta? Ou para quem você vai prescrever o treino? Ou quem que vai falar bem de você? Né? Tem que ser o aluno, não tem outro jeito. Então, quanto mais você parar para pensar nessa pessoa e para conversar, para entender, essas conversas que eu tenho aqui com vocês me ajudam muito. Porque eu fico conhecendo melhor os meus clientes, meus alunos, né? Eu falo, então, é assim, é isso que passa na vida das pessoas. Então, pensa nisso. Pensa, pô, por que essas pessoas gostam de treinar de manhã? Quais os benefícios que elas têm treinando de manhã? Como que você pode comunicar mais isso? E aí, abre um parênteses rápido, tem um livro que chama O Milagre da Manhã, que tem muitas frases de efeito, assim, sobre a manhã. Você já viu esse livro? Já dei uma olhada por cima. Vale a pena dar uma conferida nele. Ele é fininho, é fácil de ler e a pessoa defende muitas coisas sobre esse período da manhã, né? Enfim. Mas fecha parênteses. Então, acho que você poderia continuar com essas aulas de manhã. Eu não falaria para você, vai lá e vai com tudo e sai do outro trabalho que você está fazendo. Enfim, foca só nesse projeto. Um projeto online, ele pode crescer tanto, que eu acho que ele já vai ficar de um bom tamanho, ele já pode ficar de um bom tamanho, mesmo sendo só de manhã. Se eu fosse seu sócio e a gente estivesse calculando risco, contingência, pensando no plano do ano que vem, falaria, olha, vamos ser mais precavido, vamos só focar na manhã, até bater um número muito bom de alunos, até ter uma segurança, uma solidez, depois você pensa em sair e tomar outros riscos, tá bom? Isso, Samuel. Até, inclusive, no dia da mentoria, no comecinho de dezembro, que acho que eu fechei com você e já em seguida entrei na mentoria lá de grupo, agora em dezembro. Teve o evento, né? O evento do mês. Teve o evento, isso.
E aí eu coloquei lá 60 alunos, e como a gente não tinha conversado nem nada, eu falei, poxa, mas 60 alunos é pouco. Mas a minha meta mesmo, para até junho de 2022, é bater 30 alunos de manhã, porque aí eu sei que eu vou ter um valor, né? Que eu sei que vou conseguir pagar minhas contas e tudo, e a partir disso começar a abrir a turma da tarde e noite. Entendeu? Perfeito. E aí você também perguntou quanto eu cobrava, né? Acabei nem falando, me entusiasmei lá na forma que eu faço. Na verdade, a gente ia falar disso agora, justamente para poder entender agora desses números. Eu estava querendo fechar com você assim. Usa o período da manhã para deixar a coisa sólida, para te deixar segura, sabe? E o seguro é aquilo que eu falei nesse evento, por exemplo, né? Para muita gente, existe uma meta do ano. Mas, gente, a meta do ano ela tem que acontecer no primeiro trimestre, porque depois Sim. cai, depois volta, depois cai, mas você busca a meta do ano no primeiro trimestre. Então, pensando nisso, aí você fala, pô, 60 alunos seria um número, uma meta. E aí você acabou de falar em 30 também. Os 14 alunos que você tem hoje, 14 alunos na maioria que você tem hoje, o preço que elas pagam é um preço defasado ou se alguém te perguntar hoje é a mesma coisa? Ou se elas sentarem no almoço do Natal e contarem que elas estão fazendo um trabalho com a Lu e o preço que elas estão pagando é o mesmo preço que uma pessoa nova pagaria ou tem coisas mudando por aí? Tem coisas mudando, Samuel. Hoje, meus alunos pagam para treinar todos os dias e aí eles escolhem. Eles podem tanto treinar 2 quanto 5. Aí é o que eles quiserem. É 140 por mês. Só que, para o ano que vem, o que eu pensei? Eu vou aumentar esse valor, porque a turma, eu quero fechar turmas de até 10 alunos. 10 alunos, porque eu sei que eu consigo dar conta e consigo deixar uma coisa personalizada. Não individualizada, porque individual é só personal mesmo, né? Mas personalizada para aquela turma. Então, hoje a minha meta é ter 3 turmas de manhã com 10 alunas e os novos alunos, R$ 197 mensais. Tá. Eu estou tentando achar aqui um checklist para a gente. Eu acho que isso foi uma masterclass, não sei. Eu tinha um checklist das coisas para a gente se preocupar. Pronto, achei o checklist. E aí eu ia falar sobre como você está entregando, e aí enquanto você falava eu ia conseguir conferir no checklist. É por isso que eu estava procurando. Mas assim, eu tive uma conversa sobre online com alguém, deve ter sido numa dessas mentorias semanais, e a pergunta basicamente foi, tem gente cobrando R$19,90, R$29,90 para treinar online. Por que você, Lu, vai cobrar R$197? No caso, essa pessoa perguntou, por que eu vou conseguir cobrar mais, né? Então, de alguma forma, você já está segura que o jeito que você entrega, o jeito que você acompanha, o jeito que você atende, ele vale tanto. E eu acho que tem a ver com essa coisa do grupo de 10 pessoas, tem a ver com isso, né? Sim. Só que, Lu, o nosso tema aqui, ele é quase que inversamente proporcional. Como que a gente pode precificar melhor, precificar e ter escala, né? Então, teoricamente, seria, se eu cobro mais baixo, eu tenho mais escala, ou seja, mais volume de alunos. Se eu cobro mais alto, eu tenho menos volume de alunos. Nada tá certo, os dois podem acontecer. E o que eu respondi para a pessoa foi, o que tem mais sentido para você enquanto profissional? Foi isso que eu respondi para ela. Eu falei, cara, você quer ser aquela pessoa que tem 1.000 alunos e você não conhece ninguém direito e basicamente você vai fazer um programa, um negócio comercial, pessoas entram, pessoas saem, beleza? Ou você é uma pessoa que quer acompanhar mais de perto, você quer conhecer, você quer se envolver, você quer ter ali a sua pegada mesmo, entender que você está entregando para a pessoa com segurança, com atenção, do jeito que você... E eu acredito que o seu perfil é o segundo perfil, né? Sim, eu acho que eu assisti essa mentoria já, eu fui caçando lá na comunidade, acho que é a Ana Paula, personal, não sei, esqueci o nome dela. Mas eu falei, bom, eu faço a parte do segundo perfil, igual dela, que é ter mais contato com o aluno e ter uma entrega maior. E para isso, o preço tem que ser maior, né? O preço tem que ser maior. Então, esse é um ponto-chave na sua precificação. Você não pode querer se comparar ao qualquer programa online que tenha um preço muito baixo. Você precisa ter um preço mais alto, simplesmente porque você fala, eu tenho um acompanhamento diferente.
Então, vamos lá. Vamos ajustar esse preço e entender as coisas que você faz, como que você entrega, e a gente fala da escala. Porque quando você fala para mim, turma de 10 alunos, me dá uma dorzinha, assim, me dá uma vontade de querer quebrar isso e falar, não, Lu, vamos fazer turmas maiores, mas eu sei que existe essa necessidade. Então, os dois caminhos existem, são corretos, e tem gente que começa por um, começa por outro. E eu deixo isso para você pensar, se quiser anotar isso. Existe uma grande chance de você focar cada vez mais nesses grupos pequenos, com muita atenção, e assim, R$200 para uma pessoa treinar online com acompanhamento virtual, parece ser um preço já bom, né? São R$200 por mês, eu tenho alguns comparativos aqui que eu posso te passar. Mas eu deixaria uma portinha aberta, uma janelinha aberta no seu projeto, falando assim, se esse projeto, que eu tenho uma escala, uma capacidade de atendimento muito baixa e o preço mais alto, se ele bater essa meta aqui, eu vou criar um outro projeto onde eu venda mais barato para ter 1.000 alunos, por exemplo, tá bom? A minha cabeça funciona com 100 e com 1.000, é quase que uma doença isso. Então, assim, eu pensei... Então, Samuel, também. Porque, assim, o que eu pensei? Você falou o raciocínio que eu estava tendo aqui. Bom, 30 alunos de manhã, vai me dar tanto por mês, tal. Porque, assim, eu também penso no dinheiro, porque é o que a gente precisa, né? Para pagar as contas. Eu amo o que eu faço, mas no final do dia, não só... o dinheiro que a gente precisa pagar, né? Não só pagar os boletos, mas para poder viver bem, né? Viver bem, né? Poder viajar, né? Pelo amor de Deus. E aí, o que eu pensei? A minha história também, Samuel, por isso que eu também criei esse Diva que Treina. Por quê? Eu tive depressão também. Fiquei um período... Inclusive, na pandemia, eu estava meio depressiva. Eu já estava um pouco melhor, mas foi bem punk para mim. E o treino foi uma maneira de me reerguer ou me manter. Na verdade, me manter ativa, me manter viva, me manter lúcida para conseguir fazer minhas coisas. E aí, o que eu pensei? Usar a minha história. Eu engordei, tô gordinha pra caramba. Então, a partir disso, bom, 2022, fazer um diário de coisas, mostrar a minha metodologia, os resultados dessa metodologia em mim e nos alunos, e a partir disso fazer uma consultoria online. Então, tipo, uma prescrição de treinos online sem a minha presença. Pô, a pessoa gostei da história da Lu, ela teve resultado, eu quero isso pra mim. A pessoa teria duas opções, ou treina comigo ao vivo, ou eu montaria um treino e teria como é que fala? Uma ajuda via WhatsApp, uma atenção via WhatsApp, alguma coisa. Para poder dar escala para esse negócio. Viajei muito ou não? Não, na verdade, sobre a parte da história, eu acho que você precisa usar isso a seu favor 100% do tempo. Até para lembrar da história. Né? E às vezes a gente esquece, a gente se julga do tipo, tá bom, tá ruim, mas peraí, se você estiver contando essa história sem você tá, cara, mas no fundo do poço tá bem longe do que eu tô sentindo agora, eu tô muito bem, né? Então, às vezes a gente se pega nisso. E, que joga a primeira pedra é quem não teve qualquer problema psicológico durante esses anos, né? É bem difícil. Então, não vejo... eu acho que na verdade, sim, eu acho que muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei. Quando você começou a falar, eu me identifiquei. Inclusive, me identifico porque a gente tem mais ou menos a mesma idade. A gente se formou mais ou menos no mesmo ano. É muito louco isso, né? E aí você fala isso, nossa, me identifiquei muito. Então, assim, você precisa contar isso e muita gente vai se identificar. E aprofundar mesmo. Pô, como foi para você esse período? Como tem sido? O que mudou na sua vida? Pô, eu passei assim. Então. Legal. E eu acho que esse período ele só foi um pouco mais intenso e para todo mundo igual. Mas todo mundo na vida tem esses altos e baixos. Então, assim, isso tem como você tornar isso mais perene, né? Mais válido para sempre essa história. Basta ser organizado de uma forma que faça sentido. Mas sobre se você viajou muito. Então a gente está discutindo aqui preço e escala. Preço e escala é aquilo que eu falei, inversamente proporcional. A gente fica nesse dilema toda hora. Você falou 30, e aí eu nem vou chegar muito longe nesses 30 ainda, porque tem essa coisa da sala para 10 pessoas. Mas a pergunta que eu te faço na consultoria, você conhece alguém que faz esse trabalho de consultoria online, né? Consultoria de treino?
e sabe as limitações disso? Tipo, quantas pessoas você consegue ter numa consultoria de treino? Você já parou para pensar nisso? Olha, de uns livros que eu tô lendo, assim, o que, que o professor pede, né? O autor pediu pra gente calcular. Quanto tempo você leva para montar aquele treino? Então, assim, se você estiver levando 1 hora para montar um treino, então quer dizer, tá praticamente como se fosse 1 hora a aula de personal. Mas se você conseguir em 1 hora montar 3, 4, 5, 10 treinos, dependendo de como você vai fazer isso, então realmente está valendo a pena. Mas assim, eu pessoalmente eu não conheço uma pessoa, eu não conheço os profissionais que, olha, eu tenho consultoria online e sei lá, eu tenho 100 alunos, 200 alunos. Eu não conheço. Eu fui meio que lendo esse livro e tentando entender de como eu poderia fazer, entendeu? Eu nem vou pedir para você falar o nome do autor, mas eu convido esse autor a pôr uns estudos de caso lá, porque é difícil, né? Livro aceita qualquer coisa, o mundo real. Então, não sei quantas pessoas, eu não sei mesmo quantas pessoas é possível numa consultoria de treino, porque varia muito, como você mesmo disse. Se você demora um tempo para fazer um treino, é uma coisa, se demora um tempo. Se você tem uma metodologia, esse tempo vai ser mais fácil, né? Mais acelerado. Eu conheço mais pessoas, conheço alguns que são personagens, oferecem consultoria online, mas não é o produto principal, então nem se dedica, né, nisso. Mas eu conheço algumas pessoas que fazem isso bem. Primeiro, elas têm metodologia, e aí com uma metodologia você consegue depois ter gente na sua equipe. E conheço mais gente que tem consultoria online, assim, que tem um volume grande de pessoas, que tem consultoria online de corrida. E aí eu tenho uma amiga lá que, cara, ela é rápida. Eu não sei como, mas ela já me passou uns números assim, que ela tem lá o programa de corrida, ela dá quanto tempo ela demora para planilhar o negócio na corrida para todo mundo. E ela faz isso uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. E aí a maior tensão dela, isso é legal que eu vou te dizer, tá? Independente do seu programa de aulas em grupo ou da consultoria online, ou de como vai ser isso. Mas a maior atenção dela é logo quando a pessoa começa. Então, logo quando a pessoa começa, ela já tem uma agenda para a pessoa começar. Ela já tem ali como que vão ser as aulas para essa pessoa. Ela já tem algum tipo de avaliação dentro da corrida, tem suas avaliações também. Então, é como se fosse um onboarding, né? Mas assim, uma grande recepção da pessoa. A gente faz muito isso nas academias, que a gente chama de primeiro mês, né? Então, o que a gente identificou, Lu? Que todo mundo que é sedentário, quando começa a fazer exercício, tipo, tomou a decisão, pagou, começou. Ali tem um grande pico de dedicação. E depois isso cai, né? Depois tende a cair. E quando a gente parou para analisar em várias academias onde está essa janela de desistência, normalmente é perto da 3ª semana até mais ou menos a 6ª ou 8ª semana. Então, entre 1 e 2 meses é onde a pessoa para. E aí, o que a gente faz para remediar isso, ou para tentar melhorar esse número, né? Essa continuação? É basicamente ajudar a pessoa a criar o hábito, né? Aumentar o nível de educação física que a gente entrega ali, fazendo um programa mais próximo. Então, assim, seja na consultoria ou nessas aulas em grupo, eu vou te passar depois um checklist para você ver como que você está recebendo essas pessoas, como que você está dando muita atenção para elas começarem e continuarem depois, senão não adianta. Tá. O que me deixa encafifado a coisa da consultoria é assim, você vai sair de um programa que você atende 10 pessoas por aula, por turma, como você disse, e vai para um programa de consultoria, que eu não sei se você vai ter muito mais escala. E eu também não sei se você precisa disso ou se é correto para você a questão da pessoa ter uma plataforma com um monte de aula que você não conhece a pessoa. Né? Para mim não é tanto não, tá? Eu acho que a pessoa chega, principalmente para ela treinar em casa, né, sem ninguém olhar, é meio complicado isso da pessoa ficar assistindo o vídeo e você esperar que ela faça o movimento com segurança, né? Então, sim. E eu acho que não sou muito a favor. O que eu percebi, Samuel, é que assim, as pessoas elas querem atenção. A gente está numa era que as pessoas estão necessitadas de atenção. E eu acho que eu consegui manter esses alunos, elas pagam por isso. Porque assim, poderiam pegar um exercício no YouTube e fazer. Tudo bem, não ia ter avaliação, não ia ter nenhum professor orientando e tal. Mas é a atenção que prende as pessoas.
Uhum. Outra coisa, outra forma também que eu pensei de escalar, por exemplo, coloquei, tá bonitinho esse programa, bati a primeira meta de manhã, contratar pessoas, professoras, né, no caso, porque já, a gente trabalha já com uma linha mais de mulher, e começar a expandir essa metodologia, no sentido de as pessoas, eu seria tipo que a responsável por conseguir alunos, formar turmas, treinar esse professor e esse professor trabalhar para mim. Isso foi uma forma que eu também pensei para manter a qualidade de até 10 alunos, ter uma entrega mais próxima e ter uma escala. Tá. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A gente concorda no ponto de, cara, é muito ruim para o nosso perfil, e não vou falar que os caras estão fazendo errado, mas é muito ruim para o nosso perfil querer vender a aula a R$29,90 e ter 1.000 pessoas. Eu acho que é ruim. Enfim, complica um pouco a vida ali da educação física. Então, sim, a gente precisa ter atenção para os alunos. Agora, você falou, tem uma metodologia. Então, vamos abater essa metodologia? Porque eu acho que se você tiver um método mesmo de atendimento e de treinamento e tudo certinho, você consegue, às vezes, pensar que essas 10 pessoas por turma poderiam ser mais. Entendi. Entendeu? Eu vou dar uma dica, tá? Bem legal isso aqui que eu vou falar. Pensando nisso de ter mais professores, eu não sei, vai ter que ser um cálculo muito seu, assim, né? Pessoal, porque eu não sei, se você é a cara da parada, demora para você conseguir despersonificar. Então, existe uma, na verdade, é personalíssimo, né? Existe uma coisa que é essa personificação, né? Então, o programa tem a sua cara. E aí, vamos supor que você comprou o programa lá, Marketing Fitness, tem a minha cara, só que meio que você esperava conversar comigo, esperava ter uma avaliação comigo e de repente eu passei para outra pessoa. E se eu um dia vou fazer isso, eu preciso deixar isso muito claro. E as pessoas que fazem isso deixam isso muito claro. Tipo, não, você vai ter uma ligação com alguém da minha equipe e ponto final. Então, a pessoa ela não vai se sentir mal por isso. Mas, por exemplo, tem como você juntar numa sala de Zoom 100 pessoas, tem como você aparecer para essas 100 pessoas, falar, oi, beleza, não sei o que falar. Estou dando um exemplo extrapolado, tá? Mas tem como fazer isso. E tem como você apertar um botão no Zoom e dividir em várias, no Zoom, no Google Meet, né? Tem como fazer isso. Você dividir em várias salas simultâneas. Entendeu? E tem como você fazer isso de forma aleatória, ou tem como você fazer isso de forma... você organiza, você sabe quem são as pessoas que vão estar em cada sala. Um exemplo básico aqui, tá? Imagina que você tem lá 100, vou dar o número 100 aqui para ficar bem grande assim da gente pensar. Imagina que você tem 100 alunos na sua aula da manhã. Uma aula, tem 100 alunos. Quando isso vai crescendo, você pensa, pô, peraí, eu vou ter 3, 4, 5 aulas diferentes. Eu vou ter 2 aulas diferentes, mas divididas em 10 salas. Então, pessoal, a gente vai ter 2 aulas aqui, uma para iniciante, uma para quem já está há mais de tanto tempo. Quem está iniciando? A pessoa que está no primeiro mês, talvez. Então... E aí você pode ter pessoas que te ajudam com isso, né? Então, tal professor vai puxar a aula tal professor vai puxar a aula tal professor vai puxar a aula tal. E aí você tem como dividir, chama sala simultânea, o nome em português ficou assim mesmo. Que você pega todo mundo da sala, divide em subsalas e tem como se colocar o nome dessas salas, tem tipo, treino tal, iniciante tal, enfim. Então, a tecnologia ela te ajuda muito com isso. Você vai precisar de mais braço, mais pessoas? Talvez. Mas eu ainda te desafio a pensar nessa turma de 10. Se você... Vou dar uma outra ordem aqui. Uma outra sequência, né? Para você pensar. Tem uma coisa que eu não tenho vídeo ensinando isso mais. Eu posso tentar resgatar, porque eu sei que tem gente que baixou todos os meus vídeos. Mas eu parei de ensinar a parte técnica, né? Assim, durante um tempo ali, 2017, eu fui para a internet, eu comecei a ensinar movimento, depois eu ensinei periodização, aí eu fiz muita coisa focada nisso. Mas eu parei e eu acho que eu sou mais feliz no marketing mesmo. Tem muita gente fazendo melhor do que eu. Mas tinha uma coisa que eu chamava de avaliação de potencial de movimento, que é uma junção da avaliação lá do Core 360. Você conhece o Core 360?
Conheço, conheço. É uma junção da avaliação deles, que na verdade é uma derivação ou uma junção do FMS, que é aquele Functional Uhum. Movement Screen. É uma junção de tudo. E basicamente a gente vê onde a pessoa tem encurtamento, onde a pessoa tem muito alongamento, muita mobilidade, como que são os movimentos dela. E é baseado isso numa frase do Luciano Delia, o cara que fundou o Core 360. Um dia ele soltou essa frase num livro ou numa palestra, não lembro. Mas eu sei que eu anotei essa frase, eu tinha essa frase anotada. E era assim. Agora eu vou esquecer a maldita frase, mas eu vou lembrar com as minhas palavras. A palavra é assim. É um dever de todo profissional de educação física saber qual é o potencial do aluno se movimentar e prescrever ou conduzir os treinos de acordo com esse potencial. Por quê? Senão o treino fica muito avançado para aquela pessoa e ela se frustra por ela não tá conseguindo fazer. Aliás, ela fica ansiosa por não estar conseguindo fazer. Ou se ficar muito aquém, né, muito abaixo do que ela tem potencial, ela se frustra, porque tipo, não teve graça. Então é uma coisa muito legal. E aí como que a gente pode ir solucionando isso? Quando cada pessoa entra no seu programa, antes dela fazer parte desse grupo de 10, existe uma atenção individual que você poderia colocar até como um primeiro bônus na sua proposta? Tipo, ó, bom, você entrando, você vai ter uma avaliação individual para entender o seu potencial de movimento e ter uma prescrição de exercícios individuais para você fazer na sua casa e vir para as aulas com mais segurança. Tem alguma coisa assim? Uma coisa um a um? Você com ela? Não tem, Samuel. Isso é uma falha minha. Não, assim, não. eu identifiquei isso, entendeu? Não, mas eu identifiquei, falei, gente, porque assim, o que acontece? A primeira aula, por exemplo, amiga de uma aluna, eu vou lá, converso com a pessoa antes, pelo WhatsApp, mas é uma conversa assim, pergunto, olha, se tem alguma dor, se tem alguma coisa, tal. A pessoa chega e eu faço os exercícios, vou adaptando, porque tem alunos que estão comigo há 3 anos, 4 anos, desde o comecinho do estúdio, e tem alunos que começaram, e tem idoso também, né? Eu tenho alguns idosos. Então, eu vou, no mesmo exercício, eu vou adaptando para todo mundo. Eu deixo mais avançado, deixo mais fácil, né? Uhum. Mas, assim, uma avaliação, não. Mas eu acho essa ideia maravilhosa. Vamos lá, vamos um pouco mais com isso. Eu só preciso te mostrar o que eu estou olhando aqui para você poder ter a mesma imagem que eu, tá? Então, eu vou tirar aqui, vou mostrar ali na tela. Porque senão eu tô com uma imagem na cabeça e você não. Aí fica complicado a minha didática. Onde que vira, virei. Ó. Foi um checklist, não sei quando que eu fiz isso, mas eu chamei de 5 As para construir uma comunidade online de fitness. Eu queria até ter a data disso, porque já deve fazer um bom tempo. Então, a primeira coisa, assim, as pessoas precisam saber da sua agenda. E você já falou isso com muita clareza. De segunda a sexta, 6h30, 7h30, 8h30 da manhã, bum, acabou, e a pessoa precisa, ela precisa basicamente se matricular em algum desses horários, certo? Certo. Ela precisa fazer parte de uma turma, perfeito. Depois, você precisa ter clareza de como são as aulas. E eu não sei se precisa ser só um tipo de aula. Entendeu? Então, por exemplo, às vezes nessa agenda... Bom, tudo bem, vai, beleza. É só um tipo de aula, vamos chamar de aula do seu método, né? Uma aula normal. Eu te convido, até para manter as novidades e tudo mais, você falou para mim, tem aula que é mais isso, tem aula que é mais aquilo, tem aula que é mais aquilo. Você falou isso, não falou? Se você criasse pequenos nomes, Express e, sei lá, eu não sei se precisa ser em inglês, né? Que fica bonito, Express, Burn, coisa assim. Mas você pode falar, inclusive você tem um bom nome, né? Diva que treina, você pode criar nome, Diva isso, Diva aquilo, diva, sabe? Uns nomezinhos. Puxa, legal. Pra você falar, galera, a aula dessa semana, da terça-feira, vai ser uma aula assim. Assim a pessoa, ela tende a aparecer mais ao vivo porque a aula é diferente. E vai ter gente que vai gostar mais da aula super cardio, longão, tipo 40 minutos suando. E vai ter gente que vai gostar mais da aula de força, percepção, controle do corpo. Entendeu? Então eu criaria nomes de aulas para as pessoas se identificarem e gostarem mais de uma aula de outra aula. Só que em sua defesa, né, você vai falar, você precisa de tudo. Tá tudo bem que você gosta de suar, mas eu preciso que você treine força também, porque é o que vai te dar padrão, controle do corpo, enfim, autonomia para você envelhecer com segurança, ou, enfim, mulher com 35 anos, muita gente está preocupada com filho, então você ter um corpo saudável para você continuar a sua vida, tudo isso é importante.
Então, sim. primeira coisa, sua agenda. Depois você vai poder Tá. pensar nos tipos de aula. E aí você precisa deixar claro para a pessoa como que é o apoio que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa hoje, ela conversa com você no WhatsApp, né? No WhatsApp, é. Mas ela conversa com você no grupo ou individual? Individual. Aí você ferrou sua escala. Se você tiver que responder 30 pessoas num dia, você não faz outra coisa da vida. E aí, Não. isso aqui é uma conversa, Lu, que você precisa ter muito honesta com elas. E essa conversa é assim. Você pode até criar, deixa eu voltar um pouquinho, a gente parou no ponto 3 ali do apoio, tá? Eu Sim. vou falar disso aqui que eu falei. Que dia que foi que eu fui lá? Meu Deus! Eu fui numa academia de uma amiga aqui, a gente teve essa conversa. E ela, mas eu não consigo, as pessoas ficam me chamando no privado. Eu falo, cara, é uma questão de cultura. Você precisa criar uma mensagem e falar assim. Porque assim, a cultura é uma coisa legal, né? A gente às vezes não sabe entender o que é cultura, mas a cultura é aquilo que vai acontecer de qualquer jeito. Ponto. Cultura é isso. Ela vai se estabelecer de qualquer jeito. Agora, você pode escolher o jeito que ela vai estabelecer ou deixar que aconteça. E se você acostumar essas pessoas a te chamarem no privado daqui para frente, e com a mira de ter 30, 60 alunos, acabou a sua vida. Tá. Basicamente. É triste, cara, mas é isso. É no domingo, tem gente mandando mensagem, é um monte de coisa, e você vai ter que explicar. Você vai falar, olha, esse é um programa, não sei, você vai chamar de grupo ou de comunidade, né? Coisa assim. Aí você fala, pô, esse é um programa em grupo, você até responde a primeira. Você responde, olha, eu vou te responder aqui, mas vamos lá, deixa eu te explicar. Esse é um programa em grupo, eu deixo eu te explicar e eu mando essa mensagem para todo mundo para que a gente possa entender como funciona. É um programa em grupo, Uhum. é uma comunidade, onde todas essas dúvidas de treino, elas precisam ser enviadas no grupo. É impossível que eu consiga dar atenção para cada um, ou a atenção que eu gostaria de dar para cada uma aqui no privado. E você pode, Lu, se você quiser, deixar uma ponta ali, a gente chama isso de ancoragem. Você fala, olha, Hum. por isso existe um programa de personal online. Se você quiser saber mais um dia do personal online, onde eu respondo no privado, você me avisa. Só que o personal online Tá. vai custar 5 vezes mais. E assim, mesmo sendo Tá. personal, cara, esse ano eu cheguei a ter 22 consultorias individuais. E aí eu vendia 22, eu vendia consultoria individual tirando dúvida no privado. Aí eu falei, Ah, cara, não dá mais. Aí eu fui parando de não dá. oferecer isso, fui parando de oferecer isso, fui parando, aí caiu para 18, 16, e eu vou entrar em 2022 só com 3. E porque são projetos que estão em aberto, são 2 inaugurações e... Esqueci qual que é o terceiro. Bom, eu sei que são 2 inaugurações, então assim, eu não vou largar os caras no meio de uma inauguração de novas unidades, né? Então, mas por que, cara, não dá? Tipo, de verdade, assim, gente mandando mensagem domingo à noite querendo que você resolva alguma coisa. Não dá. Não vou vender minha vida por isso, não. Então, assim, esse apoio, vamos voltar no apoio, não pode ser individual. Você pode oferecer Tá. um apoio individual, mas ele, às vezes tem que ser tão caro que ninguém entra. Mas você fala, olha, Sim. simplesmente não dá. E eu gostaria muito, mas não dá, porque o objetivo aqui é ter 100 pessoas, não dá. Sim. Tá bom? Então, ó, voltando aqui Tá. no apoio. Então, você vai definir sua agenda. E eu acho que eu tenho esse vídeo, se você quiser assistir depois. Eu tenho o vídeo que eu entreguei essa apostila. Tá? Então, sua agenda, suas aulas, como funciona o apoio. E tudo isso tem que ser escalável. Né? A agenda tem que ser escalável. Período da manhã, 7, 8, 9, 6 meia, 7 meia, 8 e meia. É escalável? Para mim é. O tipo de aula que você já falou que tem, é escalável? Para mim é. Porque não é só uma aula Uhum. padrão, acabou. Não, você oferece dinâmicas diferentes, isso ajuda as pessoas. O apoio é escalável? Bem, esse aqui do jeito que está não é hoje, a gente vai precisar Não melhorar. dá. E assim, você pode até deixar uma observação, ó, caso seja, né, uma compreensão, caso seja algum assunto privado, algum assunto particular que você não se sente confortável em enfiar no grupo, claro que eu vou entender se você precisar mandar privado, sabe? A pessoa ficar tranquila em relação a isso, ou sobre a assinatura dela, pagamento, enfim, você resolve isso como você achar legal, mas às vezes questões de contrato e questões pessoais, tá tudo bem, a pessoa pode contar com o seu privado, não tem problema. Mas Sim. é isso. E aí entra esse ponto aqui, cara. Eu acho que todo mundo que se matricula lá naquele. Você chegou a fazer uma proposta já ou não?
Não, eu tava esperando hoje para começar a fazer a proposta, assim. Já tinha a proposta na minha cabeça, mas para Tá. dar uma finalizada nela, Então, ó, alinhar. para mim, todo mundo, dentro da sua proposta, a gente tem 3 bônus. E, basicamente, a avaliação, eu acho que ela poderia entrar como um bônus. Pelo menos uma primeira. Tá. E aí, assim, às vezes eu vou ficar... O perfil de cada pessoa é diferente. Tem gente que gosta de ter muitas coisas para fazer. Tem gente que prefere ser mais... Meu Deus, deixa eu focar em uma coisa só. Mas, por exemplo, dentro da proposta a gente tem 3 bônus. Um primeiro bônus que eu chamo de reencontro, que é o termo em inglês, ele significa isso para mim. Reencontro. É tipo, essa pessoa ela vai entrar, mas ela vai ter um momento com você. Ou com o grande Tá. grupo. Por exemplo, uma das nossas coisas que eu não ofereço como bônus, né? Mas poderia ser. Uma das nossas coisas é um encontro mensal. Pô, todo mês a gente tem um evento de um dia. Beleza. É um encontro. O Uhum. outro bônus que também ocuparia esse espaço é essa chamada nossa aqui, mas não dá para oferecer para todo mundo. Então, tem vezes que entra, tem vezes que não entra esse bônus. E se você falar, pessoal, primeiro bônus, você vai ter uma avaliação individual. Nossa, aí você explica a avaliação individual e quando você começa a fazer proposta, você entra numa habilidade chamada copywriting. Você já... Ih, travou você para mim.